Bem-vindo ao último capítulo da série Encontro com Deus, série onde nós lemos os Provérbios de Salomão aqui na Bíblia, que é um livro onde a gente tira muitos ensinamentos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida interpessoal, né, em relação a outras pessoas. Então eu espero que você tenha gostado. Se você não assistiu todos, volta um pouquinho, assiste os outros episódios, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer, a gente trazer outros ensinamentos da palavra de Deus. A gente traz também conteúdo da parte da estética, de cabelo também. Então deixa o seu like aí para fazer o canal crescer e vamos ler aqui para nosso crescimento em nome de Jesus. Capítulo 28. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente, a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra terá pão e abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará da pobreza. O homem fiel será acumulado de bênção, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, esse companheiro é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldição. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, o justo se multiplica. Quem teme em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos leva à ruína. Vou repetir. O
rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Oremos. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então aqui está dizendo que a gente tem que repreender nossos filhos, sim. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho, você terá descanso, e ele será um prazer para sua alma. Mais uma vez aqui falando para a gente corrigir a criança. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A lei está lá em Êxodo 20. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aqui é para mim, que eu sou precipitada ao falar. Então, eu falo que eu tenho que fazer jejum de língua. Por quê? Porque aqui eu sou considerada uma tola, né? Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma, mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Amém. Para os justos, a pessoa iníqua é a abominação, e o reto em seu caminho é a abominação ao ímpio. As palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que confiam nele. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Uma oração. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Outros provérbios. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por ele, por aquele servo, e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. A
pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são fracas, para consumirem os conflitos da terra e os necessitados deste mundo. O sanguessuga tem 2 filhas, que se chama Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam na verdade, a 4ª, que nunca se dizem, basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz, basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, na verdade há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade são 4, que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira de sua senhora. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios: as formigas, o povo sem força, mas que no verão prepara sua comida, os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas, os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos, a lagartixa, que se pode apanhar com as suas mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Há 3 coisas que têm passo elegante, na verdade 4, que são imponentes no andar: o leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada, o galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar, ou se planejou mal, põe a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos e desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de muitas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom
Sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam a roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que dê público as suas obras a louvem. E assim a gente encerra a leitura do livro de Provérbios. Eu listei aqui 10 ensinamentos que a gente pode tirar do livro de Provérbios. 10 ensinamentos, ok? Então, o primeiro deles é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Aqui está falando em Provérbios 1:7, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, a base para uma vida sábia começa com reverência e respeito por Deus. O segundo ensinamento é buscar a sabedoria acima de tudo. Então tá em Provérbios 4:5, do 5 ao 7. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca. A sabedoria é mais valiosa do que as riquezas e deve ser buscada com diligência. Terceiro ensinamento, confia no Senhor e não no seu próprio entendimento. Então, em Provérbios 3, do 5 ao 6, está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submeter-se a Deus traz direção e segurança à vida. O quarto, evite as más companhias. O que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. As amizades influenciam o nosso caráter e o nosso destino. Então, aqui é a prova do ambiente, né? A gente tem que perceber que ambiente a gente está andando, né? Diga-me com quem tu andas, né? O quinto ensinamento, a humildade precede a honra, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16:18. Então, o orgulho leva à queda, a humildade prepara para o caminho para a exaltação. O sexto é para mim. Domine a sua língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbio 18:21. Então as palavras têm poder de construir e de destruir. Né? Então a gente tem que perceber, prestar atenção no que a gente fala, como a gente fala e para quem a gente fala, né? O sétimo, trabalhe com diligência. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Você sabe, Provérbios 6, versículo 6. A preguiça leva a pobreza e a diligência conduz à prosperidade. O 8. Corrija os filhos com amor e disciplina. Aquele que poupa a vara odeia o seu filho, mas quem o ama desde cedo o corrige. Provérbios 13:24. Então diz assim, que a correção amorosa é uma forma de cuidado e preparo para a vida. Então a gente tem que corrigir sim os nossos filhos. Não estou falando de espancar, mas às vezes botar de castigo, que nem no caso da minha filha, o castigo sempre funcionou muito bem.
né? Uma palmadinha, chamar a atenção com vigor, né? Então, isso é porque a gente ama o nosso filho, né? Então, a gente corrige. O 9º ensinamento: seja justo nos negócios e nas atitudes. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, versículo 1. Integridade e honestidade são inegociáveis. E o último, não mais importante, dos 10 que eu listei: guarda o seu coração acima de tudo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração representa os pensamentos e sentimentos. Protegê-lo é proteger a própria vida. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido como eu aprendi, né, muitas coisas através do livro de Provérbios. Que seja bênção para a sua vida, para a minha vida, que a gente possa refletir cada vez mais na palavra do Senhor e que Ele possa, Senhor Jesus, abrir as comportas do céu sobre as nossas vidas e derramar tamanha abastança de sabedoria, abastança de conhecimento, abastança de coragem, abastança, Senhor, de buscar o Senhor, da Tua presença, abastança da Tua presença, Senhor Jesus. Abençoa cada um que chegou até aqui junto comigo e que nós possamos, Senhor, ter sido enriquecidos com a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor Jesus. E se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.